está falando hoje sobre planos de saúde, tá? Só para deixar registrado aqui para que a gente consiga conversar. Foi até a Lu que pediu pra gente falar de plano, algumas pessoas pediram, não foi só a Lu não. E aí eu tô contando um pouquinho qual foi a minha decisão de escolha no início. Então eu falei, eu dava muito plantão, e aí eu me vi diante de uma situação que ou eu pegava plano de saúde para fazer girar o consultório, ou eu precisaria continuar dando plantão por muito tempo ainda, até que o consultório caminhasse por meios próprios com pacientes particulares. E eu escolhi essa segunda opção. Então eu mantive os meus plantões, eu fazia 3 plantões por semana à noite, era de CTI, então era um pouco mais calmo e tudo mais, para conseguir me dedicar ao longo do dia ao consultório. E assim eu fui fazendo até que o consultório começou lentamente a ter paciente, que é uma coisa gradual, né? Não é uma coisa do dia pro outro, e bate muita ansiedade, bate muita insegurança. E todo mundo que tá em volta olha pra você e fala, pega plano de saúde, vamos movimentar o consultório. É difícil alguém apoiar a decisão de não pegar um plano de saúde no início, no momento inicial, tá? Então essa foi a decisão que eu tomei. E à medida que o consultório foi girando, aí eu fui largando o plantão, entendeu? Não me arrependo porque eu consegui traçar esse caminho, porém é um caminho mais demorado para você conseguir uma cartela de pacientes, tá? Se você me perguntar, como eu falei, né? Não existe certo e errado, existe, enfim, o seu plano de carreira, existe a sua cidade. Tem muito a ver, gente, também com o lugar onde você mora. Eu tenho amigas de Minas que ter plano de saúde é quase um status, o plano de saúde na cidade. Então você não consegue trabalhar sem. Então não tem muita discussão, gente. A gente tem que acabar seguindo e com o tempo, de repente, educar os pacientes, educar o pensamento da população da cidade, enfim. Não tem muito como a gente lutar contra isso também. A Camila tá perguntando quantos anos eu demorei até conseguir movimentar bem o consultório. Camila, eu fiquei de plantão ainda, eu fiquei 3 anos. Eu posterguei a decisão de sair do plantão por medo, né? Porque o plantão é uma coisa fixa, aquele dinheiro que cai direitinho. Eu demorei pra movimentar bem o consultório 2 anos. E aí 1 ano eu fiquei naquela fase assim de medo de sair do plantão e vai que o consultório tá indo bem ocasionalmente. Aí quando eu percebi que era um bem sustentado, aí eu me senti segura pra largar o plantão. E aí foi ótimo, porque eu consegui abrir mais horários de consultório, horários noturnos, que são tão solicitados pro meu público-alvo. Então, eu acabei me arrependendo de não ter largado antes. Mas enfim, foi no momento que eu me senti segura. Aí o que eu tenho assim pra falar com vocês? Então, considerando a cidade que vocês moram, a realidade de cada um, se a pessoa me perguntar, claro, eu começo roendo esse osso pra tentar fazer uma cartela de pacientes particulares, ou eu faço pacientes de plano de saúde e depois tento migrar. Qual que é a melhor situação? Eu encaro que se você tem a possibilidade, tem essa reserva, ou reserva acumulada de dinheiro guardado, ou essa possibilidade de ter um segundo trabalho, alguma outra situação que consiga manter o consultório, eu acredito que é mais fácil você sustentar e construir um consultório com pacientes do particular do que fazer a migração. A migração é muito difícil para o profissional, porque tudo isso bate, a insegurança, os pacientes que questionam, acaba acontecendo muita coisa que você se sente desestimulado. Então, quando a gente for falar de transição, atendo atualmente planos de saúde, mas tenho como objetivo migrar para o particular. Se isso está dentro do seu plano de carreira, eu vou falar algumas coisinhas que podem ajudar nesse processo de conversão. Agora, se dentro da tua realidade, quando você pensa no futuro, quando você planeja, você quer continuar trabalhando com um plano, não tem problema algum nisso. Só que isso precisa ser uma decisão sua, não uma imposição do mercado, não uma imposição por insegurança ou por uma pressão das pessoas que estão em volta. Porque, como eu falei numa live esses dias, você sabe onde você quer chegar, então é você quem tem que traçar esse caminho. A opinião das pessoas que estão em volta, o exemplo de outros colegas, é a realidade deles. A nossa realidade é única e individual. Então você já sentou, planejou, igual eu já falei, o plano de carreira é seu, pensou como você quer estar daqui a 15, 20 anos? Tá. Inclui estar fora do plano de saúde, fora do convênio? Então preste atenção no que eu vou falar aqui, que eu vou dar algumas pequenas dicas, tá? Cláudia tá falando, qual fator você acha que foi fundamental para o sucesso no consultório?
Cláudio, eu acredito que tenha sido o marketing digital, cara. Eu acho que foi eu me joguei muito pro Instagram numa época que o Instagram não era tão, tipo, comercial. Então eu morri de vergonha, eu me sentia mal, mas assim, alguém tinha que pagar a luz, né? Então não tava nem ligando pro que os outros iam falar, não. Eu divulgava o trabalho mesmo, sempre mantendo ética, mantendo os meus princípios. Nunca fiz nada assim que eu, no momento, julgasse feio. Hoje eu olho algumas postagens e eu falo, ai meu Deus, que feio, com a cabeça que eu tenho hoje. Mas na ocasião, eu nunca fugi ao que eu achava certo, entendeu? O Fabrício tá falando que varia de especialidade também. Com certeza, Fabrício, com certeza varia de especialidade também. Então, são muitos fatores para eu vir aqui me posicionar. Todo mundo tem que ter particular. Eu tenho consciência que não é assim que funciona. Eu sou do Rio de Janeiro, é uma outra realidade. A minha especialidade é dermatologia. Então a gente sabe que existem sim variações. O que eu posso dizer só, gente, é que a gente muitas vezes fica preocupado, achando que o paciente não vai pagar uma consulta. Eu acho que esse é um trabalho mais de conscientização da nossa classe médica com a população em geral do que qualquer outra coisa. Porque eu não tô falando de cobrar uma consulta a R$800 não, tá? Porque aí sim eu acredito que grande parte das pessoas vai ter dificuldade em pagar, em arcar com isso. Mas se você cobrar uma consulta num valor bem razoável, 250, 300, dependendo do local, enfim, dos teus custos fixos, mas que oscile por volta disso, eu acredito que, assim, muitos pacientes poderiam sim pagar. Acaba que não é prioridade para a vida deles, eles acabam achando que não gastam com saúde, gastam com outras milhares de coisas. Então, eu acho que é um trabalho mais de conscientização nossa com a população. Mas isso é um trabalho lento, né? Eu não vou esperar que de hoje para amanhã as pessoas compreendam isso e queiram pagar consulta particular. Deixa eu ver o que a Elia tá falando. Tem muitos convênios que trabalham com reembolso de consulta. Isso facilita bastante. Exatamente. Bradesco, Amil, Sul América, todos esses planos, eles dão reembolso para o paciente. Então, isso facilita muito. Você emite recibo, o paciente tenta reembolso e tem parte do valor revertido. Ele consegue isso de volta, né? Então, é bem interessante. Bom, o que eu consigo, assim, dar de sugestão para vocês, né? Como eu falei, eu não tive plano de saúde, mas eu estudo muito a respeito disso. Então, nesse caso, eu não vou falar coisas que eu pratiquei. Infelizmente, eu vou falar coisas que eu aprendi com as literaturas que eu li, com as coisas que eu acabei me mergulhando para estar compreendendo mais, tá? A Marcela, você acha possível ter horários de particular e horários de convênio no mesmo consultório em dias diferentes? Marcela, eu sempre achei que isso era super viável e é uma das orientações que eu dou, inclusive, no curso, só que no Rio de Janeiro foi sancionada uma lei, se eu não me engano foi em janeiro, aprovada pelo Witzel, que a gente não pode fazer distinção entre pacientes de particulares e planos de saúde. Então isso se torna um limitante, porque eu não sei até que ponto vai haver fiscalização, até que ponto denúncias podem te prejudicar. Então essa questão de no mesmo consultório distinguir horários de particulares e convênios, eu sempre achei isso fundamental. Só que depois que essa lei foi instituída no Rio de Janeiro, isso fica um pouco mais complicado, tá? Então, nesses casos, isso até é o item 1 que eu coloco para falar com vocês, que é importante. O que vai fazer com que um paciente que é do plano de saúde, que ele aceite pagar uma consulta com você? Ele só vai aceitar isso se ele... Porque a primeira coisa que ele vai sentir é que ele tá perdendo, né? Porque até então ele tinha o mesmo atendimento, o mesmo serviço pelo plano de saúde. No momento que você para de atender o plano, se você não tiver feito nada a mais, existe uma tendência muito grande dessa pessoa só sentir que perdeu e não vai querer continuar com você. O que você tem que fazer, primeira coisa, é fazer um planejamento desse desmame do plano de saúde. Então, por isso que eu falo em planejamento é tudo, né? Tem a realidade exata de quanto você recebe do plano de saúde, de quantos pacientes você tem do plano de saúde, de quanto tempo você dedica para os pacientes de plano de saúde. E a partir disso, crie uma meta. Olha, no momento que eu tiver X pacientes particulares por mês, que eu tiver um faturamento de X vindos desses pacientes particulares, vai ser o momento que eu vou tomar a decisão de sair do plano. Por que eu falo para você planejar? No percurso, eu sempre falo isso, né? A gente tem muita
insegurança. Então é muito comum, igual eu falei, eu demorei 1 ano podendo estar livre dos plantões por insegurança. Na ocasião, eu não fiz esse planejamento bem rígido. Eu fui, deixa a vida me levar, e a vida me levou a ficar 1 ano a mais trabalhando com plantão noturno sem necessidade. Então, assim, planeje, porque aí você consegue criar meta e você consegue usar isso de termômetro. Pô, tô no caminho certo, tá funcionando o meu processo de transição, consegui tudo o que eu planejei pra largar o plano. Adeus plano de saúde e vida que segue. A gente tem que cumprir etapas. Se migrar do convênio para o particular for uma meta, crie essas etapas de número de pacientes, de faturamento mensal, e a partir disso aceite essa decisão, entendeu? Porque uma decisão que você já tomou e já planejou. Então, tem uma borboleta aqui, gente. Daqui a pouco vocês vão ver uma borboleta passando. O paciente é do plano de saúde. Exatamente, é isso que o Cláudio está falando também. A gente conversa muito sobre isso. A gente tem uma falsa ilusão que, nossa, eu tenho uma cartela cheia de pacientes, todos são pacientes meus. É tudo paciente do plano de saúde. Se você não tiver, ao longo do tempo, tido a consciência de cativar esse paciente, de buscar fidelizar esse paciente ele não é seu. Ele é um paciente do plano. Pensa que de hoje para amanhã, e isso aconteceu com algumas empresas de plano de saúde, de hoje para amanhã essa empresa te descredencia. Esse paciente, se você não tiver feito um trabalho muito legal com ele de fidelização, esse paciente vai procurar um outro médico que atenda o plano de saúde. E você que achava que tinha vários pacientes fixos seus, sua cartela de pacientes era muito recheada, percebe da noite pro dia que não é bem assim, que os pacientes não eram seus, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, se o seu objetivo é ficar no plano de saúde, é claro que você não vai conseguir dedicar um horário muito extenso para os pacientes, simplesmente porque você tem que fazer a máquina girar e as contas no final do mês fecharem. Mas, se você estiver em fase de transição ou planejando essa transição, eu sugiro que você dedique mais tempo de consulta para o seu paciente do convênio. Tempo esse que eu chego a dizer que deveria ser até o mesmo do paciente do particular. Por quê? É aquele momento que você vai conseguir estreitar uma relação com o seu paciente e isso facilita muito a posterior fidelização dele. Se ele tiver aquele atendimento, gente, de convênio, eu não tô generalizando, tá? Isso depende também de especialidade, depende de uma série de coisas. Mas tem muito profissional que trabalha com plano de saúde a toque de caixa. E eu nem critico o profissional não, tá? Porque eu falo, a matemática tem que fechar. Então eu entendo. Mas se você trabalha dessa forma, tem pouco relacionamento com o seu paciente e de hoje para amanhã abandona o convênio, dificilmente esse paciente ele vai conseguir ter percebido o valor no seu trabalho, valor esse suficiente para querer te pagar uma consulta. Então, se você está planejando migrar, quer fazer essa transição, primeira coisa, dedique um tempo maior para cada paciente. Ah, Clara, mas eu vou estar perdendo dinheiro. Tá, você está no processo de transição e você está planejando. Então, nesse momento, você vai sim até perder um pouco de dinheiro por dar uma consulta mais longa. Só que é a sua oportunidade de agregar valor à sua consulta, de fazer uma consulta tão diferenciada que o paciente vai sair e vai falar assim, caramba, eu nunca vim num atendimento particular, de convênio e eu nunca fui tão bem atendido. É esse o comentário e o pensamento que você quer colocar na cabeça do seu paciente. Ele tem que sair deslumbrado com o atendimento que ele teve. Falar assim, caramba, a doutora Cristina me trata tão bem, ela cuida de mim assim, nossa, eu me senti até um paciente particular. Os pacientes de convênio têm isso. Eles sabem que consulta de convênio é mais rápida, é mais direcionada. Se você consegue, na consulta do convênio, fazer uma consulta muito diferenciada, você vai criar você vai superar a expectativa desse paciente. E quando você supera a expectativa, gente, o paciente sai deslumbrado. E é esse deslumbramento que vai fazer com que ele te indique pra mãe, pra tia, pra prima, entendeu? E aí no momento que você estiver prestes a sair do convênio, esse paciente ele já viu tanto valor em você que ele vai falar, caramba, poxa, R$250 é caro.
Pô, mas você já viu como que a doutora me dá atenção? Como que a doutora cuida de mim? Como que eu converso com ela? Você já se conectou? Já criou uma relação até muitas vezes pessoal com a pessoa? É muito mais fácil da pessoa querer te pagar esse valor, tá? Deixa eu ver o que vocês perguntaram e eu dou continuidade. O paciente tá terminando do Cláudio. A Cris falando, o paciente da plano geralmente é empresa, ganha pouco e não tem condições de pagar particular. Cris, eu questiono isso um pouco, tá? Concordo com você que tem muita gente que não pode pagar, tá? Mas tenta sondar, observar as pessoas que vão até o seu atendimento, tá? Eu volto a falar, é claro que vão ter pessoas que não vão ter, mas tenta observar que essa pessoa que vem, se ela não tá com a unha feita, muitas vezes tá com unha de gel, unha de fibra de vidro, ela tá com a sobrancelha feita, com a micropigmentação em dia, ela tá com o cílio dela, que tem uma manutenção quinzenal. Então, assim, a pessoa, ela não quer direcionar o dinheiro, enfim, o que ela tem ali de verba para alguma atividade mensal pro médico. Mas ela tá usando isso para comprar roupa, ela tá usando isso... Não tô falando comprar roupa pra necessidades de vida, não. Tô falando comprar roupa pra estar sempre na moda, sempre com uma roupinha diferente. Então eu não tenho problema nenhum da pessoa querer estar bem vestida, também não é isso. Eu só acho que a pessoa dizer que não pode pagar é falta de prioridade muitas vezes. A gente não tá falando de uma consulta que vai ser dada todo mês. A gente tá falando de uma consulta que, assim, todo mês se o paciente estiver fazendo Roacutan, assim, e ainda assim você consegue espaçar de 2 em 2 meses, dependendo da situação do paciente, espaçar um pouco mais. Então, assim, dificilmente a pessoa vai gastar isso mensalmente. Só que a unha, ela gasta toda semana, se for unha normal. Se for fibra de vidro, a cada 3 semanas. Se for cílio, de 15 em 15 dias. Então, assim, o que eu tenho visto cada vez mais é que para as pessoas falta prioridade. E se falta prioridade, isso não é um problema nosso, entendeu? A gente, na verdade, assim, tá sendo prejudicado pela falta de prioridade da pessoa. Deixa eu continuar aqui. Mas às vezes o paciente do plano realmente não tem o dinheiro mesmo, o atendimento sendo excelente. Concordo, Marcela, concordo. Mas aí, assim, você avaliar qual é o público que você trabalha atualmente, qual é o público que você vai trabalhar, entendeu? Se você, é o que eu falo, gente, depende da realidade. Se o seu público é, assim, de pessoas que você acha que não vão ter como pagar a consulta e você não está disposto a mudar o seu público, você não tem muita opção. Agora, se você, Marcela, quer mudar isso na sua realidade, tá numa cidade que isso é possível, mude o seu público-alvo, entendeu? Faça essa modificação. Deixa eu ver aqui a Cris falando, mas quando marca particular, deixa um horário maior. Exatamente, mas assim, a pessoa, óbvio, se ela marcou particular, ela tem que ter um atendimento realmente completo e tudo mais. A ideia de você dar um atendimento maior pro paciente do convênio é no momento que você estiver querendo fazer essa transição, para você tentar convencer aquele paciente do convênio que o seu atendimento é muito bom, porque aí você tem tempo de se aproximar do paciente, se relacionar com o paciente, entendeu? Thaís, concordo, o tempo tem que ser igual, não deve ter distinção. Exatamente isso, Thaís, exatamente isso, você dedica mais tempo e ganha cliente. A Tainá falando, eu vejo, deixa eu ver aqui, que às vezes o paciente do plano até quer pagar procedimentos estéticos particulares, mas não quer pagar um nevo, eletrocoagulação e etc, se não for pelo convênio, e isso dificulta. Tainá, é exatamente isso. Foi isso que eu falei da prioridade, entendeu? Eu já tive pacientes que tinham câncer de pele, que eu queria rodar um retalho e eu vou ver pelo SUS, tá lá fazendo toxina de 6 em 6 meses. Então, assim, é uma culpa minha que ele não quer tratar o câncer dele? Não, é uma falta de prioridade da família. E aí a gente tem que começar a entender que as responsabilidades são diferentes. A nossa responsabilidade é prestar o melhor atendimento para o nosso paciente, é dar todo assim, o suporte que a gente precisa, que o paciente precisa. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, se o paciente, se ele está disposto ou não a pagar um procedimento estético e não tá, de pagar um sinal, uma biópsia, aí é uma questão dele, entendeu? E aí eu falo que envolve a nossa conscientização. A conscientização da nossa classe para os pacientes, mas isso é uma coisa lenta, né? Não vai ser uma coisa da noite pro dia. Falta de prioridade total, exatamente, Lu. Você deve ver isso na sua experiência, entendeu? A Isabelle, perfeito, é verdade. É meio cultural o paciente achar que médico tem que ser só pelo plano de saúde. Exatamente, gente. Só que assim, existem também algumas outras culturas que não são só essas, tá?
Existem algumas coisas do ser humano que são o seguinte: a gente tem que decidir milhares de coisas ao longo do dia, ao longo da vida. A gente não racionaliza para todas as decisões que a gente vai tomar, porque a gente não teria capacidade de tempo para processar tudo. Então, muitas situações a gente automatiza. A gente usa automatismos cerebrais, entendeu? E um desses, existem alguns, né? Um desses que o ser humano tem em algumas culturas é de achar que ser caro é bom. Então, algumas vezes também, em algumas cidades, o profissional que não atende plano é o profissional bom. A gente já tem isso um pouco na cabeça em algumas cidades. Eu não tô generalizando, tá? Então, eu acho que assim, volto a falar, a falta de prioridade é do paciente. E o nosso papel é conscientizar. Como que a gente pode fazer isso no nosso microambiente, que é o nosso consultório? É dando um melhor atendimento para o paciente. É tentar tratar aquele paciente realmente como um paciente particular. Um paciente que merece toda a sua atenção. O tempo mesmo, que você procure saber da vida dele, que você tente criar uma conexão, entendeu? A doutora Cristina, faço esse atendimento diferenciado para consultas de tricologia, pois quero migrar para a área de tricologia. Exatamente. E aí você vai conseguindo agregar valor a isso. E provavelmente esse paciente, quando ele sai muito satisfeito, ele vai falar bem de você. Porque os pacientes, gente, assim, a gente fala que um paciente satisfeito, ele não troca você. Isso é mentira. O paciente satisfeito, ele foi atendido às expectativas dele, ok, ele acha que você fez, não é mais da sua obrigação, mas ele tá satisfeito. Agora o paciente que foi, assim, superou o que ele esperava, que o atendimento foi realmente muito humanizado, que você conseguiu, assim, passar para ele uma calma muito grande no momento de incerteza, enfim... Essas outras coisas agregam muito valor também. Essa pessoa que sai super satisfeita, essa pessoa dificilmente ela te larga, entendeu? E a gente tem na cabeça, gente, que a pessoa é muito pobrinha, ela não tem dinheiro pra pagar. Cara, a gente, assim, tem situações que até comovem, porque você vê que tem pessoas que são tão gratas pelo seu atendimento, que elas, assim, juntam o dinheirinho delas, que elas dão, assim, a prioridade. Então é até injusto a gente falar que muita gente não pode. Assim, eu acredito que a minoria não possa e que a grande maioria não priorize, tá? A Thaís tá dizendo que discorda. Do que, Thaís? Me fala, me conta. Me fala, discorda do que aí a gente consegue conversar. A Andréia, concordo que muitos pacientes não têm prioridades em tratamentos estéticos. Muito bem colocado. Isso sobre unha, sobrancelha, roupa, exatamente. Entendeu? É porque a gente vem culturalmente da ideia que o médico tem que fazer isso de forma humanitária, que a gente tem que atender de forma, altruísta. Só que, gente, não é essa a verdade. Alguém paga a conta da sua luz do consultório porque você trabalha de forma altruísta? Não é assim que funciona. Isso aí, Marcelo e Thaís. Existem 3 tipos de pacientes, porque eles gastam com estética e só. Exatamente. Elas alegam que pagam caro o plano e por isso não querem pagar pela saúde, nem para comprar remédio. Olha que inversão, na verdade, né? Enfim, tá dizendo, eu discordo dessa parte da prioridade. O médico virou prioridade quando conquista o cliente. Exatamente isso. É exatamente por isso que a gente está falando da importância de você criar essa conexão com o paciente. O paciente ele não pode ser interpretado como mais um, porque senão realmente é uma reciprocidade, né? Se ele percebe que ele não é uma prioridade para você, naturalmente também ele não prioriza. Mas eu acredito muito que quando você consegue criar essa conexão com o paciente, criar essa troca, tem muito mais chance desse paciente ir até você quando você sair do convênio. Fernando, mostre para o paciente que as consultas serão a cada 3 ou 6 meses e seria como se o paciente estivesse pagando o valor total diluído em 3 a 6 meses. Quanto daria por mês? Exatamente, claro, e o valor da consulta. É possível mostrar que é um investimento mensal. Exato, Lu. E muitas vezes também, um outro automatismo desses, né, que a gente fala, é o porquê. O porquê, gente, ele tem uma importância, a palavra porquê, ele tem uma importância gigantesca. O ser humano, quando a gente fala qualquer frase, teve um estudo que, vou tentar resumir rapidinho pra vocês, que considerou pessoas que estavam numa fila de Xerox. E aí chegava uma pessoa querendo furar a fila e falava assim, eu posso tirar Xerox dessa folha? Porque eu tô com... posso tirar Xerox dessa folha? Ponto. Poucas pessoas deixavam essa pessoa furar a fila. E aí depois, um outro grupo, a pessoa chegava e falava, eu posso tirar Xerox dessa folha porque eu tô com pressa? Porque estou com pressa.
E aí aumentou muito a porcentagem de pessoas que deixavam ele passar à frente. E aí no estudo questionou, será que foi pela desculpa que foi dada? Será que foi pelo motivo da pessoa estar com pressa? Aí fizeram um terceiro grupo. Nesse terceiro grupo falaram o seguinte, posso passar à frente para tirar a Xerox porque eu preciso de uma cópia? E a mesma porcentagem que deixou, no caso do porque estou com pressa, deixou porque preciso tirar uma cópia. Só que esse terceiro grupo, porque preciso tirar uma cópia, era óbvio. Então o que ficou assim confirmado nesse estudo? A importância para nós seres humanos da palavra porquê. Quando alguém introduz um porquê, a chance de convencimento é muito maior. Então nesse momento, gente, o paciente ele tá ali como uma pessoa que você tá para dialogar, para conversar. Então você pode explicar o porquê das coisas. E não só usar o porquê para ativar um automatismo dele. Não, você pode usar o porquê real, explicar o porquê. E a chance da compreensão e da aceitação do paciente fica muito maior, tá? Deixa eu ver aqui. A Cris falando, como você orienta a sua secretária? Ela pergunta o tipo de consulta, se é problema dermatológico, queda de cabelo ou estética, como orienta a sua secretária? Cris, eu não pergunto. Por quê? Tá vendo? Por quê? Toda paciente, eu não trabalho com plano, então todas as pacientes são particulares. E todo paciente meu, de primeira vez, eu gasto 1h30 com o paciente. Então eu destino para ele esse tempo. Se o paciente foi lá, ver uma perebinha, é homem que não tem muito saco de ter papo, de ficar conversando e durou meia hora, tudo bem, eu uso essa 1 hora para produzir conteúdo, para organizar alguma coisa do consultório, não é tempo perdido. Agora, por que eu gosto de dar essa 1h30? Eu tenho tempo de conversar com o paciente. Eu tenho tempo, se ele veio, por exemplo, ansioso com uma lesão dermatológica e quer fazer uma biópsia hoje para acalmar o coração, eu tenho tempo de fazer. Se o paciente veio e quer fazer o Botox, que nunca fez antes, eu tenho tempo de fazer. Se ele quiser vir e, sei lá, indicação de uma paciente minha, já veio para fazer algum preenchimento, quer fazer a primeira etapa hoje, eu tenho tempo. Então eu garanto que nessa primeira consulta, a primeira consulta, gente, é tudo ou nada. Ou você vai encantar o paciente ao ponto dele voltar até você e te escolher pela segunda vez, ou aquela primeira impressão tem grande chance de ficar. Então, a minha primeira consulta, eu dedico muita energia a ela. Então, nesse caso, a minha secretária não pergunta qual é a questão não, tá? Qual o tipo de consulta, porque não faz diferença. Se o paciente vier para uma coisa que seja mais rápida, e é mulher, por exemplo, que adora uma conversa, eu fico trocando ideia, eu converso com a paciente realmente. E não é porque, enfim, é zero forçado. Eu realmente me interesso pela paciente e isso, gente, alivia muito o seu dia de trabalho. Parece que você está conversando com uma amiga, com amigas ao longo do dia. Porque você, enfim, vai criando relação com essas pessoas. Deixa eu ver aqui. Concordo com a Luciana, a Thaís falando. Ótimo. A Marcela, aqui em BH é assim mesmo. Tem essa cultura de falar que médico de plano não é bom. Por isso que eu falei, Marcela, depende muito da cidade, né? Mas no Rio também tem um pouco isso. Então, é claro, gente, que isso não é uma verdade, tá? Eu tô falando que isso é um automatismo cerebral, uma coisa que nem sempre funciona, mas que as pessoas levam isso algumas vezes sem saber, para poder tomar decisões de formas mais rápidas. É claro que tem muito médico bom de plano de saúde e, assim, isso é inegável, isso é, assim, inquestionável. Tô dizendo só que é uma questão de... É mental a coisa, subconsciente, tá? A Marcela perguntou em relação a preço de consulta, Marcela, foi isso? Cara, o valor da consulta, o ideal é que você faça cálculo, né? Mais uma vez. Que você calcule, tenha noção dos seus custos fixos, da sua taxa de sala por hora, para a partir daí você conseguir decidir o quanto você quer cobrar por cada consulta, tá? Agora tem aquela também, eu só trabalho com consulta, eu não tenho procedimentos feitos, enfim. Minha especialidade só dá direito, vamos dizer, consulta. Tá, e você cobra, digamos que R$200. Sua agenda tá cheia, não tem mais vaga para paciente. Poxa, esse é o momento de aumentar um pouco mais sua consulta. Aí você aumenta 50, R$100. E aí você vai tendo muita procura, você aumenta um pouquinho mais. E aí você vai naturalmente aumentando esse valor de consulta, tá? Mas o ideal é você partir de um valor que tenha sido considerado seus custos fixos, a sua taxa de sala por hora, para você não estar trocando e perdendo dinheiro, tá? A Mariana falando, Marcela Fonseca, verdade, meu primo de BH falou isso também, sim, tô falando de dermatologia. Como organiza os horários particulares e retornos da agenda? Então, Lia, eu não tenho assim um dia só para retorno, um turno só para retorno. A gente não trabalha assim lá na clínica. A gente não tem uma organização, a gente só tem organização em relação a tempo. Então, paciente de primeira vez, 1h30. Paciente de retorno de consulta, 30 minutos.
E paciente já antigo meu, que vai fazer consultas subsequentes, geralmente é 1 hora. Aí quando é algum procedimento, eu já tenho assim uma tabelinha de tempos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um microagulhamento, eu destino 1h30. Eu vou fazer um ultraformer, 1h30. É uma toxina, eu coloco 1 hora. Mesmo sabendo que eu vou gastar bem menos tempo que isso, mas eu gosto para ter, enfim, oportunidade de conversar mais com o paciente. Então, essa é a organização que a gente faz lá na clínica. A Thaís falando, percebi no nosso trajeto como empresa que o focar no cliente como ser humano tem mais resultado do que focar no faturamento. Thaís, com certeza isso. Mas a gente não é focar no faturamento. A gente tem que focar no cliente, no paciente, para conseguir oferecer o que a gente tem de melhor para ele e sempre buscar nos superarmos em relação a esse melhor. Mas a gente não pode não olhar para o faturamento. O faturamento é um resultado disso, tá? E é importantíssimo a gente acompanhar e trabalhar assim para melhorar e ter metas de faturamento também. Uma coisa está ligada com a outra diretamente. Quanto mais você cativa os seus pacientes, mais você fideliza os seus pacientes, mais você vai conseguir estar com a sua agenda completa, menos os seus pacientes vão faltar sem necessidade, e por aí vai. Então, ter um bom relacionamento com o seu paciente, ter um paciente fidelizado, é muito mais fácil do que ele, assim, ele vai se converter em faturamento em algum momento, ou pelo valor da consulta, ou o procedimento que ele faça, entendeu? Mas eu concordo que o foco tem que ser no humano, tem que ser no paciente, até porque, é uma frase que eu sempre falo aqui, o ser humano, né, a pessoa, ela se conecta com pessoas. Então é muito importante a gente buscar conexão com aquele indivíduo. E é isso, gente, que faz valer a pena. É claro que ter um faturamento bom no final do mês, ter uma boa lucratividade, isso sustenta a nossa estrutura, isso sustenta alguns caprichos que a gente possa ter, isso vai ajudar a gente a realizar alguns sonhos, isso tudo é importante. Mas aquele relacionamento pessoal, aquele olho no olho, aquele paciente que te leva pra vida mesmo, isso tem um valor que é imensurável. A gente não consegue colocar em dígito. E é uma satisfação que quem ama a medicina e quem ama os pacientes sabe do que eu tô falando. É uma coisa que, assim, algumas situações são emocionantes, algumas situações são realmente muito prazerosas. Então, são coisas que não se mensuram. Essa relação paciente-médico, de conexão e de parceria mesmo, é muito bacana. Eu não tô dizendo que uma coisa é mais importante que a outra, são completamente diferentes, tá? O Cláudio falando, vejo que tem gente que já marca consulta com a Clara pra conversar. Já tratou a lesão de pele e não larga. O Cláudio é meu marido, né? E ele sabe o quanto que eu bato papo com os pacientes, porque realmente, gente, é isso que a gente leva da vida. É o relacionamento com as pessoas. Eu falo muito aqui sobre finanças, sobre preço, sobre cobrança, e parece que eu sou a pessoa que só, tipo Patinhas, né? Que eu só tô com um cifrãozinho no olho. Mas é zero isso. É claro que eu sei da importância dessa parte e eu quero, sem culpa emocional, sem culpa nenhuma, ter um bom lucro pelo meu trabalho. Eu sei o quanto eu trabalhei, o quanto eu estudei, eu acho que todos nós temos que ter isso muito de forma consciente. Mas eu sou muito, assim, tipo, humana nas minhas relações. Então, não achem que eu sou o tio Patinhas, tá? Eu tô aqui só pra ajudar de alguma forma a quebrar algumas ideias que a gente tem, né? Fabrício, dúvida técnica. Você usa óxido nitroso para controle de dor nos procedimentos? Isso pode ser um diferencial? Não uso, Fabrício. Não tenho essa experiência. Você usa? Se você usar, deixa sua experiência aqui, até para trocar com os colegas que estão aqui. Não uso mesmo. Deixa eu ver aqui. Thaís, muito bom. Gente, que bom que vocês estão gostando, que bom. Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisinha para falar aqui. Ah, uma coisa importante que eu queria falar sobre transição. Bom que eu anotei. Olha só. É muito comum o paciente, quando o médico decide largar, né? O médico planejou sair do plano, ele tá seguindo todo aquele planejamento, aquela criação de metas que ele fez, e chega o momento de comunicar isso para os pacientes, né? Com certeza existe uma resistência muito grande vindo dos pacientes. E é aquele momento mais de incerto para o médico, né? Porque é aquele momento que ele tem que bater o martelo, em contrapartida ele tem a oposição de muitos pacientes. Então, qual é a minha sugestão para isso, tá? Olha só, você planejou essa transição, né? Então, você sabe que está próximo de chegar isso, de acontecer de fato. Você pode, sim, conversar com os seus pacientes. Sabe aqueles pacientes que são mais próximos a você, que você consulta com uma frequência maior, que você tem uma conexão maior? Em uma dessas consultas, conversa com ele.
abre para ele, divide com ele essa decisão que você já tomou. Olha, Ellen, até lembrei que é uma paciente super amada que eu tenho. Ellen, olha só, eu decidi, está no meu plano, sair do plano de saúde, não trabalhar mais por convênio. Eu tô programando que isso vai acontecer para daqui uns 6 meses. Eu gostaria muito que você se organizasse, se você conseguisse continuar sendo atendida por mim. A gente já criou um plano de tratamento muito bacana. E aí você explica para o paciente. Você já deixou claro para ele, ele não vai se sentir enganado. Pelo contrário, você dividiu com ele isso. Você pode inclusive falar, o que você pensa a respeito disso? Qual a sua visão em relação a isso? Sabe por que eu tô te perguntando, Ellen? Você é uma paciente que eu prezo muito, você é uma paciente muito querida, que a gente desenvolveu um bom relacionamento, que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Você pode falar isso pro paciente porque ele vai sentir que a sua decisão, inclusive, teve uma contribuição dele. A chance dele fidelizar, ele já é um paciente fidelizado, né? A chance dele continuar com você depois que você largar o convênio é muito grande. E ele não vai sentir, a doutora Clara fez isso tudo por baixo dos panos. Poxa, ela já sabia que ia largar o convênio e não falou nada com a gente. Então ela se sente muito mais participante e preparada. Você não pegou ela de surpresa. Então tenta fazer essa comunicação para alguns pacientes, tá? Deixa eu ver o que o Fabrício falou. Ainda não tenho esse projeto. Em tratamento com varizes com laser tem ajudado no controle da dor. Uma referência, curso Evans do Rodrigo Kikuchi. Eu vou até anotar aqui. Rodrigo Kikuchi. Pra gente, enfim, Evans, tá. Até anotei aqui pra procurar saber e depois, enfim. Fabrício, uso para procedimentos pediátricos, mas não tenho aparelhagem. É um amigo dentista que vem aplicar. Tá. Legal, deixa o perfil aqui. Exatamente, divide o perfil desse Rodrigo Kikuchi, que a gente, enfim, dá uma sondada e uma consultada. Deixa eu ver a Fernanda aqui. Quando você decide mudar o foco de atendimento, qual a melhor maneira de passar isso para as pacientes sem que elas se sintam excluídas? Na verdade, cadê aqui, Fernanda? Fernanda, você pode falar com a paciente o seguinte, explicar o porquê. Qual é o porquê, gente? O porquê mais verdadeiro. Se a paciente ela for olhar a contabilidade do seu consultório, qual é o porquê que ela vai te dar razão? Qual é o porquê que ela vai saber que você não está mentindo para ela? Gente, a matemática quase não fecha. Os custos do consultório são muito altos e você tem um retorno muito baixo pelo plano. Então você pode explicar para a paciente baseado no porquê verdadeiro. Olha, você vê a estrutura que a gente tem, o atendimento que a gente oferece, isso tudo custa um valor pra gente. E é um valor que o plano de saúde não está disposto a pagar por isso. Então, assim, eu não quero diminuir a qualidade do meu atendimento, mas eu não consigo sustentar esse atendimento que eu estou oferecendo com o valor que o plano me paga. Então, eu, sinceramente, me vi encurralado. Eu me vi sem saída. Eu tinha 2 opções, ou eu começava a oferecer um atendimento de pior qualidade e eu sinceramente me nego a isso, ou eu infelizmente tenho que quebrar a minha relação com o convênio. Você falou pra ela a verdade da forma mais delicada e transparente possível, porque esse é o único motivo das pessoas quererem sair do plano, gente. Se o plano pagasse alguma coisa razoável diante dos nossos custos, é uma coisa, mas não é isso que acontece, né? Mas não tira a dor, apenas relaxa a criança. Fica mais fácil de segurar e tem menos choro. Entendi, Lê. Entendi. Procurar aprender um pouco mais sobre isso. Tainá. Alguns médicos, quando fazem essa migração, dão algumas vantagens ou desconto para os pacientes antigos do convênio. Você acha que isso pode incentivar ou é um tiro no pé? Tainá, o combinado não sai caro, né? Não é... Qual é a minha sugestão? Se você quer fazer uma coisa diferenciada... Primeiro, faça algo diferenciado, que tenha levado em consideração os seus custos fixos, as suas despesas. Mais uma vez, para você também não trocar 6 por meia dúzia, sair do convênio porque, enfim, te paga mal e continuar recebendo mal estando fora do convênio. Não vai ajudar muito. Então, tente, se quiser fazer uma coisa diferenciada, faça essa coisa diferenciada matematicamente, tá? De forma racional. E uma outra coisa... Faça essa condição durante algum tempo, um plano. Então, assim, por exemplo, você pode fazer, olha, os pacientes que... Nessa conversa com a paciente, olha, só que, Ellen, fica tranquilo, os pacientes que são vocês, que são minhas pacientes, que já me prestigiam o meu trabalho, confiam no meu serviço, durante
as 3 primeiras consultas eu vou fazer um tratamento diferenciado em valor. Só para vocês não sentirem essa transição, só pra gente realmente ir adaptando. Então você tenta fazer com um prazo de validade, ou um número de consultas, ou um tempo pós-decisão. Porque aí você em algum momento vai fazer esse desmame 100%, tá? A Cris falando, você acha interessante manter uma clínica como plano e o consultório particular só particular? Cris, depende da sua meta, do seu plano de carreira. Então, assim, isso é uma coisa individual. Se você quer, de repente, ter um consultório, uma clínica, que movimente muitos pacientes, que você use outros médicos para fazer parte da sua equipe, para trabalhar em conjunto com você, pode ser interessante nesse espaço você ter plano de saúde, para você conseguir girar mais, ganhar na quantidade, aquela coisa toda. E aí você dedica o seu consultório, a coisa mais minimalista para pacientes particulares. Isso é uma alternativa, só que é uma alternativa que tem que estar dentro do teu plano de carreira, entendeu? Porque manter o seu consultório com pacientes particulares e manter uma clínica com alto giro, com vários planos de saúde, com vários médicos trabalhando e uma equipe girando, dá muito trabalho, você gasta muita energia de administração. Então tem que saber se você está disposta a isso no teu plano quando você olha para o futuro, entendeu? Nem todo mundo quer ter esse trabalho não, tá? Gente, o assunto eu achei que ia ser curto, mas o assunto foi longo, hein? Caramba, a gente tá aqui há 45 minutos, ó, sem parar. Bom, vamos parar por hoje, né? Chega. Quero sugestão de temas para amanhã. Amanhã eu vou estar no Rio, a internet vai estar melhor. Se bem que só caiu no início, né? A gente conseguiu sustentar o restante. Falar de plano de saúde foi uma sugestão de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido trocar uma ideia legal. Tenho gostado muito de estar dividindo com vocês aqui essa manhã. Acordo até mais empolgada. Torcendo pra essa quarentena passar, gente. Nossa senhora, eu tô com uma saudade do meu consultório, dos meus pacientes. Esse dia eu levei Cláudio pro consultório, fiz MMP no Cláudio, fiz toxina no Cláudio. Falei, Cláudio, eu preciso furar pessoas, eu preciso tratar pessoas, o que eu faço? Tem que parar, Thaís. Daqui a pouco o Instagram corta nossa live. Quando bate 1 hora, ele corta, tá? Gente, tá sendo muito legal. Eu falei com o Cláudio que eu quero levar esse projeto pra vida. Quando terminar a quarentena, eu quero continuar encontrando com vocês diariamente, porque é muito bacana. Eu sinto como se eu estivesse num grupo de pessoas com os mesmos objetivos, com as mesmas ideias, querendo só crescer profissionalmente. Isso é muito legal. Fala de ideias de mimos para pacientes. Priscila, isso assim é um caminho sem volta, né? Tem muita opção, gente. Tem muita coisa legal que você pode fazer. Desde montar kitzinho com amostras grátis, que pra gente é uma bobagem, né? Compra aquele saquinho. Vocês querem o quê? Falar um dia só sobre isso? Mimos de pacientes? Pode ser. Se quiser, a gente pode falar. Vocês querem uma live só sobre isso? Fala como fazer o diferente pro cliente. Adorei esse de mimos. Ótimo, então. Porque se eu começar a falar agora, eu não vou conseguir falar em 14 minutos, eu acho. Então a gente marca de falar amanhã só sobre como mimar o seu paciente. Pode ser? Combinadíssimo? Gente, agora sim, eu vou te falar. A gente tem que chamar mais gente pra participar dessa live. Cláudio, amanhã. Cláudio tá ali embaixo, com fome, pedindo. Sim, vamos falar sobre isso então. Ótimo. Então amanhã, 8 horas, nos encontramos e a gente fala sobre como mimar o seu paciente. E aí tragam também, porque vocês falam muito pouco aqui, tragam as sugestões de vocês. Ah, ótimo. O Fabrício colocou aqui o link do curso, gente. Quem tiver interesse... A Fernanda falando, eu fiz o que a Cris falou e não deu certo. Os pacientes descobriram que eu atendia por plano em outro lugar e iam pra lá, mesmo a 30 quilômetros de distância. Arrasou, olha que nem atendo convênio. Que bom, André. Reforçou a sua ideia de só trabalhar com particular, eu acredito. Ô, Fernanda, então, mas nessa situação é complicado, porque o paciente, alguns, enfim, dependendo de quanto você cobra, eles vão estar dispostos realmente a andarem quilômetros e quilômetros, a se esforçarem para ter o atendimento pelo plano. Nessa situação de você montar uma clínica para rodar com plano de saúde, eu vejo isso a longo prazo como um ambiente que você vai ser a empresária desse espaço e que você vai ter o seu ponto de particular. Eu vejo dessa forma. Até quando eu respondi a Cris, eu pensei dessa forma, tá? Eu não acredito que você deva se dividir em particular e em plano de saúde a longo prazo. No momento de transição, até ok. Mas acho que a longo prazo, o ideal é que você realmente
fique no particular. E se você quiser ter uma estrutura que gire com pacientes de convênio, que você coloque colegas para trabalhar na sua equipe e assim seja, e que você vá lá como uma administradora, como, enfim, como uma gestora médica, responsável técnica, enfim, o que for, mas que você não leve isso para a vida como a pessoa que vai estar da linha de frente, tá? É uma sugestão. Nossos pacientes andam 100 km para consultar plano. É, gente, é isso. Você vê, gasta pra caramba. 100 km, olha só quanto a pessoa gastou. Porque ela só vê no final o cifrão, né? O quanto ela pagou. Só que ela esquece do tempo, do consumo do carro, enfim, de várias outras coisas. Do estresse que ela gasta, do tempo que ela se afasta do trabalho. É uma série de outras coisas. Bom, a conversa tá boa. Vamos encerrar. Todas as lives estão ficando salvas no YouTube. Então, quem não tiver assistido alguma, a gente tá hoje na nossa 16ª. 16 dias seguidos, sábado, domingo, a gente não tem isso aqui, tá? A gente tá aqui pra falar de gestão no mais amplo que a gente puder e todos os dias da semana por tempo que essa quarentena durar. Ao mesmo tempo, eu quero que a quarentena acabe logo, né? Pra gente poder trabalhar em mãos à obra. Mas ao mesmo tempo, eu não quero que essa live diária termine, não, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Um bom dia pra vocês. Vamos colocar em prática o que a gente vem aprendendo, tá? Amanhã tragam as sugestões do que vocês fazem de mimos. Porque, gente, muitas coisas eu falo aqui, a minha experiência, o que eu estudo. Só que assim, a gente na vida tem sempre que aprender. Eu aprendo muito com vocês, diversas outras áreas. Aqui tem pessoas que eu sei que tem pessoas que dão curso de cabelo, que eu super admiro e que eu fico super prestigiada de saber que estão aqui acompanhando. Então a gente tá aqui pra... Sobrancelha, Josi, exatamente. Várias pessoas que eu admiro em vários aspectos da dermato, profissionalmente, que a gente pode trocar muita coisa. Então eu sei um pouquinho de gestão, vocês sabem muito de muita coisa, então vamos trocar, tá? Um super beijo pra vocês. Tá sendo produtivo, Tainá? Que bom. Beijo, até amanhã.